Pronto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem. Hoje a ideia é que a gente tenha uma conversa primeiro, né? E depois eu vou fazer uma revisão daquilo que a gente já viu até agora, né? Eu quero saber de vocês, em que aula vocês, se vocês conseguiram ver todas as aulas, eu gostaria que vocês falassem hoje um pouco sobre o que que vocês, como que vocês sentiram até agora essas 6 aulas que nós tivemos, né? Se conseguiram fazer todas e depois, mesmo se não conseguiu, das que conseguiu, se conseguiu pegar alguma coisa, não precisa tentar aliviar as coisas, né? Se você não tem dificuldade, está com dificuldade, pode falar. É, se você, se você já sabia, já conhecia um pouco do latim, então pode falar também, assim, eu quero que sejam bem abertos, né, em dizer sobre como que está sendo até agora essas aulas para vocês. Pode começar aí, qualquer um de vocês. Bem, eu tô gostando. Eu perdi uma aula e até agora eu tô vendo melhor no raciocínio lógico, no entendimento da frase. Uhum, E tô certo, gostando bastante até agora. Não tinha conhecimento da língua. entendi. Eu tinha um E pouquinho do japonês, mas muito pouco. é, vocês têm pegado, você tem conseguido fazer os exercícios, Liosmar? Tive alguma dificuldade em algumas frases, por não entender a palavra. Aí fui Uhum, organizando o contexto, às vezes tive que pesquisar outras coisas, mas tem, tô conseguindo sim fazer. uhum, muito bem. E os outros? O Nil disse que viu 5 aulas, né, Nil? Que a última foi a sexta, então conseguiu ver 5. Bom, Lucas, eu tô participando, né, das aulas. Acho que tem umas 3 aulas que eu não participo aqui ao vivo, por conta que, primeiro que tá fim de bimestre na escola, segundo que os compromissos da igreja estão sempre no mesmo horário, reunião da catequese, enfim. Acaba sempre Aham. depois da catequese, a catequese acaba 9 horas, então aí tem reunião alguns dias e eu acabo ficando até mais tarde, mas enfim. Eu vi até a quinta aula também, a sexta eu não consegui vir, como eu disse, tá fim de bimestre. Quinta-feira mesmo eu basicamente não fiz nada além de ficar na escola. Então tá bem corrido. Sobre os exercícios, aqueles primeiros, os primeiros lá atrás que o senhor passou, que era de traduzir frase, foi os que eu mais tive dificuldade. Os de determinar a classe das palavras eu achei mais simples. Eu já tinha um pouco de noção do latim por conta das orações, né? Mas nada da gramática em si, simplesmente a pronúncia. E eu tô entendendo aquele processo lá também que o senhor falou de começar a inverter as palavras na cabeça automaticamente, já tá começando essas coisas. Uhum. Já. E também melhorou muito meu entendimento do português, eu já percebi isso na escola já. Eu tô entendendo muito melhor o português já. Entendi. Ótimo. Muito bem. Nil disse que tem visto as aulas pelo YouTube. Ótimo, né? Assim, minha ideia de que vocês assistam online é para poder tirar as dúvidas que vocês têm mais na hora, né? Porque às vezes surge a dúvida e aí depois passa e você acaba esquecendo que não sabe daquela coisa, né? Então,
Por isso que é importante a participação online, mas eu entendo a situação de cada um de vocês. Uma... Pode falar os outros aí, depois eu vou falar algumas coisas. Pedro Paulo, Daniel Pim. Não viu 2 aulas, né? Certo. Mas você tem conseguido fazer os exercícios, Daniel? Fez todos os exercícios? Sentiu alguma dificuldade em algum dos exercícios? Para os que entraram agora, a gente está pedir para cada um falar um pouco como tem sido a experiência até agora do curso e principalmente o que tem sido de dificuldade e, e também se tem visto algum avanço, enfim, todas essas coisas. Certo, achou difícil, né? É, isso é normal, né? A dificuldade nos exercícios, mas é nessa dificuldade que realmente há um crescimento, né? É aquela analogia lá da academia, ela é boa por isso, né? Porque realmente, quanto mais pesada é a coisa, mais faz crescer o músculo, né? Mas alguém vai falar sobre o que tem feito, como tem sido? Eu achei mais ou menos bem difícil, mas tá indo. Tendo um pequeno Sim, avanço aqui mais pro lado do português, mas quebrando muita cabeça. sim. É isso mesmo. Ó. Vocês têm noção, assim, tem pessoas que estudam muitos anos o latim e quando pegam um texto intermediário ou difícil, sentem dificuldade ainda. Por quê? Não porque o latim seja difícil, né? Mas por outro motivo. Eu quero que todos falem alguma coisa sobre como está sendo essa experiência e depois eu vou falar algumas coisas. Aí você vai entender sobre isso melhor, Pedro Paulo. Rodney, Arthur, Gabriel, que entraram agora, vocês podem partilhar um pouco como tem sido as aulas, tem conseguido fazer, não tem conseguido fazer, e as dificuldades. Bom dia, Arthur. Então, eu tô com um tempo muito corrido, às vezes também é muita. Eu não sei, né? Eu acho que eu não sei se eu tô com alguma dificuldade, eu até fui no médico mesmo, que eu tô com muito cansaço, às vezes, não sei se seria cansaço ou até mesmo preguiça, que é ruim de falar, mas é a verdade, né? Em Uhum, realizar, fazer o curso, mas nem só fazer o curso, não é só porque é o cursinho, praticamente tudo. Eu tô, não sei se eu tô sobrecarregado de coisas, porque eu estudo de manhã, à tarde eu vou pro trabalho. Aí, nos outros meios períodos, tem algumas coisas para fazer, ou é alguma coisa da catequese, ou é missa, né, que tem que ir. Assim, não que tem que ir, que eu gosto de ir, né? Eu até ia todo dia, só que agora até deu uma diminuída, tô indo só nos dias de quarta aqui à noite, mais tranquilo para mim. Querendo ou não também, é bem... A escola não é tão puxada em si, porque às vezes eu até fico meio triste de estar lá, sabe? Porque tem muita gente que não tá lá para estudar e ainda fica atrapalhando e eu não consigo aprender muito bem, né? E também tem toda a questão da educação que já é meio, né, de um sim. jeito errado. Então, eu tô tendo bastante dificuldade. Para falar a verdade, 2 aulas praticamente eu fiz e hoje, graças a Deus, eu consegui entrar. Eu tava vendo, esses tempos atrás eu tava vendo a aula, né? Eu tava começando a ver, mas vi acho que uns 40 minutos da segunda aula. A primeira aula eu participei completa, a segunda só que entrei depois, então eu tava revendo ela. Mas eu pretendo começar a colocar em dia, né? Também Uhum, toda essa questão de estar no terceiro ano, do Enem, enfim, faculdade, já me dá uma coisa a mais, né? sim, entendo. Ótimo. É, bom dia aí, professor, bom dia a todos. Bom dia. É, o seguinte, eu tenho feito as atividades, né? Tenho separado um tempo, não é fácil, mas o que eu sinto dificuldade, professor, não é, na verdade, é de saber se naquele texto o substantivo, no caso, né? Se ele é ablativo, se ele está. Às vezes eu identifico que é nominativo, ablativo ou dativo, um exemplo, né? Mas eu não sei identificar qual dos três
que vai entrar naquela frase. Essa é a dificuldade que eu tenho. Mas, no mais, eu estou muito satisfeito porque eu já cheguei no ponto de poder entrar na tabela e identificar quais casos aquela terminação ou declinação pertence. Então, assim, é muito bom. Estou gostando bastante, fala a verdade. Mas o esforço tem que ser forte mesmo. Sim. É isso, professor. Obrigado. Muito obrigado Ótimo. pelas aulas. Valeu. Bom, falta o Gabriel falar. Vai falar alguma coisa para a gente, Gabriel? Bom, Eu acho que o Gabriel está com um pouco de dificuldade porque ele me mandou lá no grupo que o computador dele estava lento, então talvez ele tá. não. Tudo bem. Não, mas tá bom. O que eu queria mesmo é um panorama geral de vocês, tá bom? Eu já tive. E é o que eu imagino mesmo, né? Primeira coisa, pessoal, que a gente tem que levar em conta, né? É uma nova língua. Então, uma nova língua é realmente uma nova língua, né? O português, nós temos uma grande coisa, assim, do português, é que ele tem um vocabulário muito extenso e mesmo as pessoas que sabem muito da língua não conhecem todo o vocabulário, né? E nem todas as construções, na verdade, né? Nós temos, por exemplo, muitas construções no português que são extintas. Tudo bem, Gabriel, sem problema. Que são extintas, né? Essas construções, elas existem e elas são muito enriquecedoras. Mas, como a gente para de usar, a gente desacostuma. Então, a gente pega, por exemplo, um texto do Camões, né? Um, qualquer poesia do Camões, né? Sei lá, né? Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semi-ideia, que como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Né? Tem construções aqui, por mais que as palavras todas praticamente a gente conheça, né? Talvez é uma palavra mais difícil, seja liada, mas com dicionário fica fácil. Né? Ainda assim é difícil a gente entender o que ele está dizendo e eu preciso ordenar isso aqui na minha cabeça. Por que que o latim é difícil para a gente, na verdade? Ele é difícil, primeiro, por desconhecimento nosso do vocabulário, das construções, mas como o português é um desenvolvimento do latim, a nossa grande dificuldade com o latim não é porque ele seja elevado demais, mas é porque nós somos baixos demais. Quem criou o latim? Né? Foram os anjos? Quem criou o latim foi Deus? Quem criou o latim foram as pedras ou as plantas? Não, quem criou o latim foi o homem. Se foi um homem, na filosofia, a gente aprende o seguinte, que o que individualiza as coisas, né? As coisas que existem. O que individualiza é a matéria. A matéria é o princípio individualizante das coisas. É o princípio que dá individualidade. Eu sou um indivíduo diferente do Arthur, por quê? Porque eu tenho uma matéria e ele está em outra matéria. Mas, a princípio, tem um carro de som chato passando aqui atrás. A princípio, quando Deus informa aquela matéria, ou seja, dá forma para aquela forma que Deus dá é uma forma de ser humano. Então, seria mais ou menos a mesma forma aplicada às diferentes matérias. Então, o que faz com que. Só um momento que o carro de som está passando aqui atrás. Bom, o que faz com que haja diferentes indivíduos, então, são as matérias que recebem aquelas formas. Tá, pode ser meio difícil, mas dá para entender, né?
Então, Tomás de Aquino, Agostinho, né, Santo Anselmo, São Bernardo de Claraval, Santo Afonso de Ligório, todos esses, eles são gênios, mas eles têm a mesma coisa que nós temos a mesma coisa que eles. A gente tem uma alma com inteligência e vontade. Essa alma foi recebida num corpo, e pode ser que o meu corpo talvez seja até mais ágil do que o de Santo Agostinho, para correr, para fazer as coisas, que o de Santo Tomás, com certeza, né, que ele era mais gordo. Então, mas o que faz com que aquela pessoa ela consiga fazer tantas coisas e eu não? O que faz com que Tomás de Aquino seja um gênio não é o fato dele ter alma, porque eu também tenho. Não é o fato dele ter inteligência, porque a minha inteligência é igual a dele. O que faz com que ele chegue naquele nível de genialidade, na verdade, é, primeiro, o esforço. Segundo, pode ser que ele tenha mais neurônios que a gente mesmo, e então o cérebro dele funcione mais rápido, responda mais rápido, mas principalmente é o amor com que ele faz aquelas coisas. E aí qual que é o nosso problema, né? É que a gente não consegue amar, isso é problema do pecado original, e o homem moderno é o ápice disso. O homem moderno ele não consegue mesmo amar as coisas. O homem moderno não consegue se demorar nas coisas. Vocês vejam, a gente perdeu a capacidade de contemplação. O homem antigo, ele olhava para a natureza e contemplava a natureza. O homem moderno, o maior lazer dele, por exemplo, é assistir filme, né? Um dos grandes lazeres. O que é um filme? Não estou dizendo que o filme seja ruim em si, mas um filme é um monte de imagem que vai trocando, 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 trocando. E a gente pensa assim, nossa, o filme desenvolve a imaginação, né? Vamos pensar mesmo, né? Primeiro, aquelas imagens, elas não são nem sedimentadas na nossa alma. Por quê? Os filmes, geralmente, as cenas não chegam a 5 segundos. Observem os filmes, comecem a observar isso. Passa 5 segundos de cena e já troca por uma outra, já troca por uma outra câmera, troca por a outra, e vai trocando sempre. Sempre, sempre, sempre. Nunca é uma câmera contínua, como é, por exemplo, aquele filme 1917, né? Aquele filme é uma câmera só. É uma experiência diferente assistir um filme daquele. Mas geralmente, quase sempre é isso, troca, troca, troca de imagem. Além disso, quando eu leio uma literatura e leio um personagem, aquele personagem, ele gera ele faz com que a minha imaginação trabalhe, porque eu tenho que imaginar como é aquela pessoa, aquele personagem. E cada pessoa vai imaginar aquele personagem de acordo com as suas experiências, com os conceitos que ela formou, e com certeza cada pessoa vai imaginar de um jeito, ainda que seja o mesmo personagem, o referente ao mesmo. Mas aquilo, vocês conseguem perceber como aquilo trabalha com a nossa imaginação? E aí, quando a gente vê um filme, o que o filme faz? Ele determina, olha, esse personagem é assim. Quando o escritor, né, vou pegar um exemplo esdrúxulo e idiota, né, mas é um exemplo que eu lembrei. Na minha adolescência, eu lia muito Percy Jackson, né, uma perda de tempo, mas na época eu achava interessante. Então, a personagem chamada Annabeth. Essa menina, no livro, ela é meio loira, ruiva, sei lá, do cabelo encaracolado, branca, e aí tem uma aparência bonita. E aí eu li e imaginava mais ou menos como ela era, né? E aí fizeram um filme, e eu assisti o filme. E aí pegaram uma personagem branca, né? E como ela era no livro, mas moreno, cabelo moreno. E com um olho de cor diferente do dela, tudo diferente. Tudo aquilo que eu tinha de imaginação daquele personagem acabou no filme. Porque o filme limitou e disse, não, ela não é daquela forma, é desse jeito. Mesmo que o filme descrevesse ela, mesmo que no filme a atriz coubesse, as descrições dela no livro coubessem naquela atriz, né? Ainda assim era uma limitação da imaginação. Então, os filmes, no geral, eles limitam a nossa imaginação, enquanto dizem, isso é isso e não é outra coisa. Novamente, os filmes são bons, tem muitos filmes bons, e é bom que a gente assista filmes. Mas ele faz um pouco isso com a gente. E como as pessoas, esses caras que fazem, os produtores grandes, né, eles perceberam que o homem moderno quer coisas para ontem, 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 por quê? Né? Por conta da dopamina, né? Isso é assunto para outra aula, mas
Por conta disso, a gente fica frenético, buscando sempre a próxima cena, a próxima cena, a próxima cena, e a gente não consegue parar numa cena e contemplar a cena. Isso, meus queridos, afeta também a nossa vida espiritual, e essa é a maior desgraça da modernidade. Por quê? A grande forma de oração, que é o princípio da oração, na vida de oração, é a oração vocal, né? Mas depois da oração vocal, nós somos levados a uma oração de meditação. A meditação é uma demora nas coisas divinas já reveladas, para que a gente, aplicando inteligência naquela coisa, Deus, pelo outro lado, possa iluminar aquilo que a gente está vendo com a inteligência, e aí a gente enxerga mais coisa. E Deus, então, move o nosso afeto, dá afetos para mover nossa vontade, ou seja, empurrar o nosso querer para querer aquilo que Ele quer. Então, a gente conhece algo de Deus e a gente ama aquele algo que a gente conhece. É isso que é meditação. Essa coisa para ontem, acaba com isso na gente. A gente perde a vontade, a gente perde o amor pela contemplação. E isso destrói quem é o ser humano. Porque o ser humano é um ser contemplativo. O ser humano foi feito para isso. Então, não é que Camões tem um português muito difícil, como se diz por aí, né? Ou Machado de Assis é muito chato, então a gente não deve ler Machado de Assis, porque, pelo amor de Deus, você vai dar para a criança ou para o adolescente, ele vai ler aquilo e vai ficar com raiva. E vai mesmo, né? Mas por quê? Porque ele não aprendeu a entender que o Machado de Assis é que diz o que é a língua portuguesa. O Camões que diz o que é a língua portuguesa. Não sou eu. Se a língua tem todas essas vicissitudes, todas essas nuances, não é porque alguém quis complicar ela, mas é porque aquelas pessoas levaram ela ao máximo dela. E o máximo dela é belo. E tudo que é belo tem uma certa simplicidade, porque se assemelha a Deus, né? Mas tudo que é belo tem a sua complexidade. Então, não é que até Simone de Beauvoir, que era uma feminista louca, dizia que o homem não deve rebaixar a cultura até o nível dele, mas ele que deve se elevar ao nível da cultura. Ela errou em muita coisa, mas ela acertou nisso. A gente está acostumado a reduzir as coisas para ficarem mais fáceis, para a gente conseguir chegar no nível da coisa. O que a gente não está percebendo é que a gente está reduzindo o que a coisa é. E reduzir o que a coisa é desfigurar ela. Isso aconteceu, por exemplo, até no estudo do latim. Tem muitas pessoas que vão estudar latim e elas reduzem o latim só à primeira declinação. E aí vão estudar latim só com a primeira declinação, e o que acontece? Elas acham que já sabem. Mas aí, quando pega qualquer outro texto, ela não consegue ler aquilo e fala, mas para mim que eu sabia latim. Mas por que eu não sei? Se eu estudei tanto tempo. Tem gente que passa 5, 10 anos estudando latim e não aprende, né? Por quê? Porque ela viu o básico, do básico, que na verdade nem existe, né? Tipo, a gente olha alguns livros aí, os exemplos que trazem nos livros é a coisa mais idiota possível, né? É tipo as frases do Duolingo, né? Tipo, tem um cachorro na escada do prédio. Tipo, quem que fala isso no dia a dia, né? Mas assim, você tem que aprender cada uma das palavras, então eles ensinam assim. Enfim, a gente rebaixa e reduz, e aí o problema é o seguinte, quando você ainda vai ver alguma coisa mais elevada, você ainda percebe que você não sabe. Mas as pessoas nem isso fazem. Vocês estão tendo acesso ao latim, né? Muito bem. Vocês estão tendo acesso a algo realmente de superior. E é normal que encontre essa dificuldade, porque isso, na verdade, não mostra o tanto que o latim é difícil. Isso mostra o tanto que a gente é mal formado. E mostra também o tanto que a gente perdeu o contato com as coisas superiores, porque o homem foi feito para se assemelhar a Deus. E o homem cada vez mais se imbeciliza até se comunicar com um animal. Ou seja, latino, né? Miano. Tem pessoas que gostariam de latir e miar, para não usar as potências que elas têm. Então, vejam isso, essa dificuldade que vocês estão tendo, como realmente algo que faça com que vocês olhem para isso
e não desanime, mas fala, poxa vida, olha meu potencial, eu tenho a mesma alma, eu tenho a mesma forma de ser humano que aquela pessoa que escreveu aquela poesia tem. Então eu tenho que chegar até lá, né? Isso não é papo de coaching, não, tá? Não tô falando para vocês assim, né? Vocês conseguem, se olhem no espelho e digam, vocês são legais, eu sou bonito. Não é isso, não. Mas é você olhar para esse fim e eu olhar para quem já conseguiu fazer a coisa e falar, poxa vida, isso é um ser humano. Quando eu olho para Camões, eu digo, meu Deus, isso é um mestre da língua portuguesa. É isso uma pessoa que sabe fazer as coisas, né? O nosso tempo é um tempo de ciências muito. A ciência, na verdade, o que importa hoje é muita ciência matemática, né? Eu sou um apaixonado da matemática, né? Estudei bastante tempo nessa área, e depois eu descobri, estudando um pouco mais sobre o estudo antigo, né? O estudo clássico, mas, na verdade é um estudo católico, na verdade, né? Melhor termo. Eu descobri que é maravilhosa a mesma matemática, só que ela não fala da realidade. Aquilo ali é uma abstração. Então, o problema do nosso mundo é que o nosso mundo transformou a matemática em uma coisa factual, tanto quanto a gramática. E não é, né? E, e aí, tipo, isso fez com que o ser humano se pensasse muito inteligente, né? Porque o ser humano é capaz de fazer cálculos muito elevados, né? Na engenharia, a gente aprende, por exemplo, função, as chamadas EDOs, né? E equações diferenciais ordinárias, se eu não me engano. E essas EDOs são uma coisa muito difícil. E aí, quando você faz aquilo ali, chega no resultado, como um macaco que você treina e ele consegue chegar no resultado, e aí você fala, nossa, como eu sou inteligente, né? Consegui chegar naquele resultado. Você está você tá fazendo a mesma coisa que o macaco faz. O que é o macaco? Você treina ele para ele tocar uns números, na sequência ele vai lá e faz aquilo, dá certo. É isso que a gente faz, né? E as ciências matemáticas de hoje é isso. Elas não levam o homem a contemplar. E não só a matemática, mas as diversas áreas. Então, se vocês estão tendo dificuldade, parabéns, né? Deus seja louvado. Vocês estão percebendo o buraco que está, não a educação, a humanidade. A humanidade está num buraco, um buraco muito profundo. Meus queridos, a gente está vivendo como animal. Essa dificuldade é normal, mas ela deve alertar a gente para a gente perceber o seguinte: primeiro, a gente não é tão inteligente como a gente pensa que é. Segundo, existe sim coisas sublimes para as quais o ser humano foi feito, mas essas coisas sublimes exigem suor. Exigem, estamos só entre homens, né? Existe hombridade, existe realmente virtude, força. Não é à toa que virtude, homem e força sejam palavras que têm a mesma raiz no latim, né? Virtus, vir e vis. As três palavras têm a mesma raiz, por quê? Porque as três têm alguma ligação entre o homem, a força e a virtude. De tudo isso, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que estão com dificuldade, ótimo. Vejam isso como Deus abrindo os olhos de vocês para o buraco que a humanidade está. Isso não é só sobre educação, isso é mais coisa, né? Nós somos seres contemplativos e a gente está vivendo como bestas, né? Seres bestiais. Enfim, se alguém de vocês consegue perceber isso, né, e precisar de uma ajuda mais específica para ordenar a própria vida, estou disponível. Não agora, né, na frente dos outros, mas a gente pode conversar depois. Mas, de qualquer forma, o latim ele faz isso com a gente. Ele faz a gente perceber o ápice do ser humano, né? Quão elevado o ser humano é. Talvez existam outras línguas que façam isso, né? Mas no Ocidente não tem nada parecido, né? Nem o grego, nem nenhuma outra língua. Então, parabéns por chegarem até o latim, né? Qualquer pessoa com raciocínio que começasse a estudar e, e conseguisse entender o que é educação, ela teria que chegar até o latim. Pelo menos para
poder entender a própria cultura, né? Enfim, dito tudo isso, é mais para ver as dificuldades mesmo, e falar isso um pouco disso que eu queria falar, né? Se vocês não fizerem os exercícios, vocês vão ter mais dificuldade, e a gente vai chegar lá na frente, daqui a um ano, e vocês vão falar, caraca, eu já estou fazendo há um ano, eu deveria estar melhor do que eu estou, né? Tem alguns de vocês que têm feito exercícios e me perguntado as coisas. E alguns estão chegando a uns raciocínios muito bons, né? Por exemplo, me perguntaram semana passada sobre os adjetivos, e a gente ainda nem tratou dos adjetivos, uma coisa, raciocínio lógico que a pessoa fez e conseguiu chegar a uma conclusão muito boa. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Alguns de vocês estão gastando tempo na análise das palavras, né? O Rodney mesmo falou que ele tem feito os exercícios e tem dificuldade. Essa dificuldade é normal, mas você só vê que tem dificuldade quando faz o exercício, né? E isso leva tempo mesmo, né? Às vezes você vê a palavra e fala, isso aqui está no ablativo, mas depois de um ano de estudo, 2 anos de estudo, você olha para aquela palavra, você tem certeza que aquilo não é um ablativo. E aí, às vezes, fica até difícil de explicar para as pessoas. Mas por que que não é um ablativo? Olha, talvez seja difícil explicar, mas eu tenho certeza que não é, né? Aí você vai e gasta um tempinho e aí você consegue explicar. Não, isso aqui não pode ser um ablativo, por quê? Se for um ablativo, um ablativo de meio, né, uma adjunta adverbial de meio, uma causa, uma intensidade, se for alguma coisa assim, tem que ter relação com o verbo. Isso aqui não me parece estar em relação com o verbo. Na verdade, isso aqui parece mais que está fazendo a ação. Ah, então é o nominativo, né? E a gente vai, com o tempo, a gente vai se acostumando com isso daí, certo? Desse tema que eu falei até agora, alguém quer falar alguma coisa que possa, ou alguma dúvida, ou tá tranquilo? Então, Lucas, Pode falar. realmente a gente tá chegando num buraco da humanidade, que você falou é real. E Sim, em todas as dinâmicas da vida. Sempre gostei de esporte, eu tô vendo isso no esporte. Tendo que para auxiliar a pessoa a ser melhor, tá indo para trás. sim, é em tudo, né? Isso é muito verídico mesmo. É, bom, então, a gente vai dar uma revisada de meio que geral, é, nas coisas que a gente já fez, né? E para isso eu vou usar uma frasezinha aqui e vou comentando ela. E é muito importante, só uma última coisa aqui, né? O que é educação? Eu já falei para os senhores, certa vez, mas eu vou repetir, né? Educação não é transmissão de conteúdo, né? Tirem isso da cabeça. Não é que uma pessoa tem um conteúdo e ela passa esse conteúdo para o outro. Isso não é educação. Educação é o seguinte: para educar, o mestre precisa ter entendido aquela coisa, né? E quanto mais profundamente ele entendeu, mais ele vai poder ajudar os outros, né? Bem, a educação é um processo de conduta, né? Ou melhor, é um processo de guia, onde a pessoa que já passou pelo processo, ela guia o outro naquele mesmo processo, para o outro também ver o que ela já viu. Então, a ideia do latim é o seguinte: eu já vi uma coisa e eu vou conduzindo vocês para verem aquela coisa também, né? E os meios são vários, variados. Mas o que importa é chegar naquela coisa que eu cheguei. E vocês também têm potencial para chegar. Todos têm potencial para isso, né? Porque isso não é o que se faz nas escolas, né? O que faz na escola, né? O professor, por exemplo, te ensina gramática. E aí você vai lá e aprende que o substantivo é aquilo que eu posso dar nome, mas aí você não vê isso na realidade. Então, o professor não conduziu você ao conhecimento. Ele te deu uma lei, né? O substantivo é aquilo que eu dou nome, mas você não consegue aplicar essa lei na realidade. E aí você continua achando que sabe o que é substantivo, mas você não sabe. Você não consegue perceber que o substantivo são as coisas que existem nelas mesmas, né? Por quê? Por quê? Porque às vezes a gente pega um verbo e transforma esse verbo num substantivo, né? Tipo, o meu querer é fraco. Poxa vida, querer não é um verbo, não é uma ação, então ela não supõe um sujeito.
né? Um subjecto, algo que está por baixo realizando aquela ação, mas como que um querer pode se transformar num substantivo? Ora, se eu entendi o que é o substantivo, eu consigo entender que o ser humano, por ser inteligente, ele consegue olhar alguém querendo, ou olhar ele mesmo querendo, e abstrair aquele ato de querer e transformar aquilo numa coisa, mesmo que seja mental. E aí ele forma o querer, que é um verbo que virou um substantivo, um verbo substantivado. Além disso, existem as palavras que estão entre os verbos e os nomes, as substâncias. O verbo ele não existe como uma coisa separada, mas ele é uma ação de uma coisa que existe. Essa coisa que existe é o sujeito, o substantivo. As palavras que estão no meio das duas, a gente chama de algum termo que é verbo e é nominal, porque ele está entre verbo e nome. Ele participa dos dois. É isso que é o particípio. Ele está participando das duas coisas. Como participando das duas coisas? Bom, eu posso conhecer alguém, e isso é um ato. E essa pessoa, quando eu conheço ela, ela fica conhecida. Bom, esse termo conhecida, eu posso começar a usar para determinar aquela pessoa, porque ele, de certa forma, é uma qualidade daquela pessoa. A partir do momento que eu conheço ela, ela fica conhecida. É como se fosse uma qualidade dela. Já não é mais o verbo conhecer, mas esse verbo está se transformando numa coisa real, numa qualidade. Bom, essa qualidade é um adjetivo, né? Então, os particípios, eles participam tanto do nome quanto do verbo, e eles podem se transformar em qualidades. Por isso que o particípio passado, no português, ele muitas vezes vira adjetivo. Conhecido, né? Mas ignorado. A gente usa muito isso, né? É, alguém que tem inveja, recalcado. O que é recalcado? Calcar é pisar. Recalcado é que foi pisado, né, mais de uma vez. Então, um recalcado é alguém que foi pisado. E como a pessoa é pisada, ela se sente inferior ao outro. Então, aí os funkeiros vão lá e fazem as belas poesias dele, né, chamando de recalcada, mas não fazem ideia do que estão falando, né? Então, recalcada é alguém que foi repisado. Bom, então, por ser pisada, ela se sente humilhada e sente inveja de quem pisou nela. Pronto, aquilo virou uma característica dela. Quem está de fora e olha e fala, aquela pessoa é uma recalcada. Virou um adjetivo, uma qualidade dela. O que era um verbo, já não é mais um verbo, não é mais uma ação de alguém, mas virou uma característica. Então, essa estrutura da língua, pessoal, quando você começa a perceber essas coisas, você fala: caraca, meus professores não sabem disso. Ou seja, os mestres não sabem dessas coisas. Como que eles vão ensinar essas coisas? Não ensinam o que eles sabem. Ler a gramática e te falar a gramática. E aí você pode gravar aquilo e não vai saber. Diga, Caldeirão. Lucas, você pode dar uma explicadinha no modo participe? Nós vamos ter uma aula só sobre isso. Aí eu vou explicar bem detalhado, tá bom? Porque se eu for explicar hoje, vai demorar muito tempo e hoje eu quero dar uma revisada ainda com vocês. Pode Tá dizer, bom. Arthur? O senhor está compartilhando tela ou não? Porque não está aparecendo aqui para nós. Não estou compartilhando, não. É só para você ver minha cara mesmo, por enquanto. Mas eu já vou compartilhar. Bom, então, vocês veem como as coisas têm uma lógica, e essa lógica o latim vai dar para vocês, e ainda assim, mesmo sendo uma coisa maravilhosa, isso é muito mais elevado do que as coisas que a gente aprende na escola, né? Conseguem perceber isso. Ainda assim, isso não é o fim da educação. O fim da educação é um fim mais sublime que isso, né? Mas, por enquanto, vamos ficar com isso. Bom, dito isso, vamos dar uma olhada aqui no... O Nil disse que o latim vem ajudando no francês. Eu também estou estudando francês, Nil. Uma hora vamos marcar uma conversa, então. E EDO, você odeia? Sim, EDO é meio chatinho mesmo. Mas ainda bem que eu não estudo mais isso. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessas frases e vejam
Vamos ver, né, o que tem delas. Hoje não vai ter nada de novo, tá bom? Mas a gente vai revisitar e rever, e aí talvez mais coisas possam fazer sentido para vocês. Olhando essa frase aqui, né? Primeiro eu vou lê-la e depois eu vou explicar. A frase é: Quinte, filius amici librum, discipulo magna cura legit. O latim sempre pronuncia tudo. Então, eu não falo, no português, se eu fosse ler, eu diria quinte, né? Alguma coisa assim. Mas o E vira I e tal. No latim, não. No latim, a letra é aquilo que está ali. Então, a gente pronuncia tudo. Quinte, né? Se fosse o latim reconstituído, algumas coisas iam mudar. Mas a gente está usando só a pronúncia eclesiástica, que é a pronúncia da igreja, que é a pronúncia que chegou até nós, né? Então, essa pronúncia reconstituída foi uma pronúncia criada que diz como eles falavam antes, mas não se tem certeza sobre isso. O que chegou para a gente foi a pronúncia da igreja, né? Então, quinte, filius amici, né? Então, como tem um S e tem um A, eu posso juntar isso aqui na pronúncia, né? Filius amici, né? Vira um ZA, porque tem um U e aqui é uma vogal também. Então, o S junta com o U fica A. Filius amici librum discipulo magna cura legit. Se a gente for olhar o M final, ele tem uma pronúncia diferenciada também. Ele é pronunciado assim, ó, como se tivesse um pequeno ezinho depois dele, como se fosse isso daqui, ó. Librum e aí um pequeno ezinho. E aí a gente diria algo como librum me, né? Me. Não termina de falar o me, né? Então, não se diz librum, mas se diz librum, né? Mas, tá bom, isso é preciosismo, né? Então, quinte, filius amici librum, discipulo magna cura legit. Bom, essa frase aqui eu fiz questão de colocar todas as declinações, né, que existem, e todas as declinações, não, todos os casos. Não temos todas as declinações aqui, mas temos todos os casos, né? Os casos, vocês lembram, são esses 6 aqui, né? Então, se tem todos os casos, o que que eu sei que tem aqui? Sempre que se vocês ouvirem isso, vocês já deveriam pensar, né? Bom, se eu tenho todos os casos, com certeza, então eu tenho aqui. Por que esse negócio não está tudo em. Coisa chata. Bom, se eu tenho todos os casos, com certeza, isso aqui tem que ter um sujeito que faz a ação, tem que ter alguém que está sofrendo a ação, que a gente chama de objeto direto. De forma direta, né? Diretamente. Tem que ter alguém que sofre a ação também, indiretamente. Além disso, tem que ter uma circunstância. Então, um modo, né? Um tempo, ou algo do tipo, né? Além disso, tem que ter também alguém que está sendo chamado. Porque eu não expliquei em uma aula vocativa, mas vocês entenderam que é alguém que é chamado, né? Então, alguém que é chamado. E, além disso, tem que ter um. Eu coloquei ablativo aqui, mas na verdade eu vou colocar em português, né? Um adjunto adverbial. Tem que ter também, em português, vocativo é vocativo mesmo, e tem que ter também um adjunto adnominal. Que é uma restrição
do nome, né? Vamos deixar assim. Bom, dito tudo isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o verbo, né? Então, a gente vai olhando as palavras. Quinte, filius, amici, librum, discípulo, magna, cura, legit. Esse aqui é muito fácil nessa frase, por quê? Porque eu sei que quinte não é verbo, né? Observando ele só por intuição, a gente vê que não é um verbo, né? Tem uma vírgula, né? Que pode ter um verbo separado por vírgula do seu sujeito, do seu objeto? Óbvio que não. Então, isso aqui não é um verbo, com certeza. Filius, né? Filho, né? Alguma coisa assim. Vamos intuir que não pode ser. Amit parece algo como amigo, em português também não pode ser. Librum também não pode ser, né? Não tem cara de verbo isso daqui. Até que se a gente olhar na tabela, os verbos podem terminar com M, né? Porque o verbo na primeira pessoa pode terminar com M. Mas não é muito comum, né? A não ser que estivesse falando em primeira pessoa. Mas aí o verbo seria qual, né? Libro, né? Enfim, isso aqui não tem cara de verbo. E tem uma terminação aqui também, que na tabela é a terminação do acusativo. Então, provavelmente isso é um acusativo. Discípulo, com certeza não é verbo, né? Porque apesar de ser a desinência do verbo na primeira pessoa, o M, o verbo tinha que ser assim, discípulo. E se eu pesquisar no dicionário, eu vejo que o verbo não aparece nenhum verbo assim. Então, não é um verbo também. Manha, isso aqui significa algo grande, né? Daí que vem magnanimidade, né? Essa palavra que significa algo grande. Não pode ser também um verbo, né? Um verbo terminado em A não existe nenhum verbo que termine em A, certo? Então não pode ser o verbo também. E por fim, cura, então terminou em A, também não pode ser o verbo. E legit. Bom, eu dei uma dica valiosíssima, né? O verbo geralmente vem no fim das frases. Pode vir no meio, pode vir, né? Mas geralmente vem no fim. Então, e além disso, termina com IT, né? Com T, que é uma característica, ó, da terceira pessoa. As terceiras pessoas sempre terminam com T, né? Então, o verbo provavelmente é esse, legit, que se parece, inclusive, com o verbo ler em português, né? É algo como ler. Bom, então vamos pensar, então, cada uma dessas palavras, né? Agora que eu já sei que o verbo é legit, né? Primeiro passo, eu pesquiso o significado de cada uma delas, né? Eu vou fazer de forma mais rápida, porque eu entendi que vocês já sabem fazer isso aqui na tabela, né? Quinte. Bom, o quinte termina com um E, né? Na tabela, o E é característica aqui, ó, do vocativo e do ablativo, né? Bom, para ser ablativo, tem que estar na terceira declinação. Então, vamos pesquisar no dicionário a palavra. Não aparece, né? Eu tiro a desinência dela, o Ezinho, aparece o quinta, quinta, quintana, quintanos, quinte, quintilha, vários nomes, né? E aí aparece isso aqui, ó. Quintus, quinti, que significa o quinto, que significa um pronome romano, prenome, né? Um prenome no francês, né? Romano. Esse prenome, na verdade, os romanos eles colocavam uma ordem nos nomes, tinha o nome da família, e antes do nome da família tinha esse prenome. É daí que veio, por exemplo, o nome Otávio, né? Otávio vem de Octávios, né? Então, que é o oitavo. É o oitavo membro, né, daquela família. O Quintus é o quinto membro, né? Depois virou um nome, né? E que hoje em dia não se usa esse nome quinto, mas era um nome. Então, pode ser
Quintos, quinti. Pode ser. Pode ser quintilianos? Óbvio que não, né? Olha o tamanho desse nome aqui. Olha o tanto que acrescenta coisas ao nome. Quintilis, quintilhos, né? Quintanos, quintana. Todos esses são coisas que maiores, né? Então, eu poderia ficar entre quinta, né? Quinta, quinte. Advérbio, ele não pode mudar, então lá tá quinte, então não é um advérbio. Quintilha, quintiliano, nenhum desses poderia ser, né? Eu acho que vocês já conseguem perceber isso. Quinto também não, porque é advérbio. Poderia ser, então, quinta. Poderia ser quintum, quintus, na verdade, né? Quinta, quintum, que é o número ordinário quinto. E pode ser esse nome aqui, quintus, quinti. Bom, só que aqui está terminando em E, né? A desinência é E, certo? Então, se fosse da primeira declinação, teria que terminar com alguma dessas palavras, letras aqui. Como termina com E, ou é da segunda ou da terceira. Para ser da terceira, o genitivo tinha que estar em is. E aqui não tem nenhum genitivo em is. Nem esse é em is. E esse aqui a gente já descartou, porque ela é da primeira, né? Nem esse daqui. Bom, e aí a gente fica entre esses dois, na verdade, né? Quintus e quintus, quinti. Isso daqui é um número ordinário. Tá vendo que ele tem a mesma forma do adjetivo, que é o que eu vou explicar na próxima aula? Então, o adjetivo tem essa forma. Masculino, feminino, neutro. Masculino e neutro é da segunda declinação. Feminino é sempre da primeira declinação. Então, da primeira declinação eu tiro já, né? Descartei. Mas poderia ser da segunda declinação. E aí pode ser tanto o número ordinário quinto, quanto um nome quinto. Já fiquei entre esses dois. Mas aqui tá com E. Se tá com E, é vocativo. Tá chamando. Faz sentido eu estar chamando um número, ó quinto, né? Não faz, estou chamando uma pessoa. Então, na verdade, eu estou chamando esse prenome romano, alguém que tinha esse nome, quinto. Então, eu descobri que é essa palavra, genitivo i, segunda declinação, e é um vocativo. Então, é um vocativo masculino, segunda declinação, que significa algo como ó quinto, né? Estou chamando ele, né? Além disso, tenho filhos, né? Filhos. Filhos, é muito fácil a gente olhar a desinência, né? Tipo, quando você vai acostumando, você olha, você vê que a desinência disso aqui é o i, né? Mas vamos deixar sem, por enquanto. Filhos, né? Bom, filhos é mais fácil ainda, porque filhos já está com uma forma de nominativo, né? Filhos, fili. Então, filhos é de segunda declinação, porque termina com i, o genitivo, filii, e lá está filhos. Então, certamente é um nominativo. Masculino ou feminino? Bom, masculino, porque está escrito aqui no dicionário. Então, nominativo masculino de segunda declinação, que significa o filho, né? Lembrando que o latim não tem artigo, então a gente coloca o ou um filho, né? Eu falei primeiro que a gente deveria olhar o verbo, né? Procurar o verbo na frase. E a gente já sabe que esse aqui é o verbo, então eu vou deixar ele destacadinho aqui com outra cor. Bom, sendo este o verbo, e o verbo é legit, parece é terceira pessoa, já sei, né? Porque terminei com T. O verbo a gente vai pesquisar ele sempre na primeira pessoa, né? E aí eu descubro que o verbo provavelmente é isso daqui. Lego, ledes, né? Como que eu descubro? Eu vou ensinar quando eu for ensinar verbos, né? Mas o verbo, eu deixei um verbo ali que tem cara de português para ficar mais fácil, né? Led, terceira pessoa, alguém lê, né? E aí quando eu for ensinar verbo, vocês vão saber certinho, pesquisar na tabela. Aqui, ó, Lego, eu leio, ledes, tu lê, terceira pessoa, né? Segunda termina com S, por isso que aqui tá ledes. Terceira pessoa não aparece no dicionário, mas termina com T. Então eu troco o S pelo T.
fica legit. Então, esse verbo significa juntar, colher, né? Seguir as pegadas, um monte de coisa, né? Mas o texto está falando de livro, né? Aluno. Então faz sentido que seja ler. Vamos deixar só o sentido de ler. Ele lê. Bom, eu sei o verbo, eu sei que alguém lê, né? Então eu vou ter que procurar quem lê. Não, quem lê, para quem lê, quem está sofrendo de forma indireta essa ação de ler, a circunstância em que esse verbo está acontecendo, o que é chamado, a gente já achou, que é o quinter, e ainda assim, e no meio disso tudo ainda tem um nome que tem uma restrição. Até aqui eu já achei o quinter e o filhos, né? Agora, amit. Pesquisa no dicionário a palavra, acho amitio, né? Mas aqui o nominativo tem mais do que a palavra, então não pode ser isso daqui. Então eu tenho que tirar letras, né? E a gente fica entre esses daqui, né? Esse monte de palavras. Mas a maioria delas não pode ser, né? Porque amica, amici é da primeira. Não tem nenhuma que termina com i na primeira. Então não é. Amicalum, amicali. Não pode ser, né? Amici. Não pode ser, porque termina em e. Lá tem i. E advérbios não declinam, né? Verbo pode ser? Não, porque, ó, tá vendo? Tem mais palavras mais letras do que a palavra original. Amicícia, né? É outra palavra, dá para ver olhando para ela que a gente sabe que é outra palavra. Por mais que amizade e amigo no português tenha ligação, a gente sabe que são palavras diferentes. No latim é a mesma coisa. Amicitias, amicitiae, né? Também não pode. Amictus, amicta, amictum. Tem um T aqui que já bagunçou tudo, então não pode ser essa palavra. Amictus também não. Amicui é um verbo no perfeito de amitio, que é esse verbo aqui, né? Amícula, amícule, né? Não pode ser. Amiculus, amiculi, também não. Amicus, amica, amicum ou amicus, amici. Como um substantivo, né? O amigo, ou então um adjetivo, uma qualidade. E aí pode ser qualquer um dos dois, porque tanto como adjetivo quanto como substantivo é da segunda declinação. Eu já sei que é da segunda declinação, então eu sei que é ou genitivo. Vocativo pode ser vocativo? Bom, já tem um quinto sendo chamado, então a gente meio que já descarta esse vocativo, né? Chamando ó amigo, né? Não faz muito sentido. E aí poderia ser genitivo ou nominativo plural. Então vamos colocar, né? Genitivo singular ou nominativo plural. Então esse negócio significa do amigo, ou significa os amigos, né? Mas aí, pessoal, e aí que o Rodney disse, né? A gente tem dificuldade, né, no momento de fazer essas coisas, mas com o tempo você vai vendo como uma coisa fica fácil. Eu só tenho um verbo aqui, que é o verbo ler, e ele está no singular. Então eu não posso ter um nome, isso aqui é singular, né? Eu não posso ter um nome, um nominativo, um sujeito que realiza a ação no plural, né? Senão ficaria os amigos lê. Então, eu posso descartar esse nominativo plural. Por quê? Se posso dizer os amigos lê, né, significa que, se eu estou falando lê, significa que o substantivo, que o sujeito que está fazendo a ação está no singular. Então, não pode ser um plural. Então, a gente pode já descartar essa palavra aqui. Eu não vou ter aquela linha, né, que risca a palavra. Mas eu vou colocar um vermelhinho aqui. Não pode ser isso aqui, tá bom? Descarta.
Então, sobra um genitivo singular. É alguma coisa do amigo. Né? Depois o livro. E librum, se a gente pesquisar, a gente vai ver que não aparece, né? Eu vou tirando as letras, né? Não aparece um. Como termina em um, eu sei que a única palavra que termina em um é a segunda ou quarta declinação, né? Então, o nominativo tem que estar em us, né? Ou então, pode estar também em er. O er é aquele do magister, do puer, né? Que são algumas palavras da segunda declinação que terminam em er. Por que que tem isso? Não sei, né? Mas a língua chegou nisso. E, então, tem algumas palavras que são de segunda declinação e terminam em er. Que é o caso de liber. Vamos ver. Tem a característica de livro, né? Livro, ou então o adjetivo livre. Só que o liber, o genitivo dele é libre também, né? Então poderia ser liberi, na verdade. Poderia ser qualquer um dos dois. Mas o genitivo desse daqui, do segundo, do liber, de livro, é libre. O genitivo desse liber aqui, do livro, de livre, é liberi. Tá? Não é o mesmo genitivo, são diferentes, né? Então, eu descartaria esse liber, libera, liberum, esse adjetivo, né? E a gente ficaria com liber, libre, né? Liber, que não aparece aqui na tabela, mas são esses nominativos de segunda que terminam em er. Genitivo é da segunda, libre. Librum, acusativo, né? Então, a gente chega na conclusão que é um acusativo singular da segunda declinação, né? Ah, Lucas, é um pouco difícil, né? Não é difícil, mas é porque vocês não estão acostumados. Mas a hora que vocês acostumarem, vocês vão ver que essas palavras terminam em "er", é fácil. Você viu ela, você já sabe. Magister, puer, liber, você sabe que ela é de segunda declinação, né? E a única coisa que muda é o nominativo dela. Então, acusativo singular masculino, né? Segunda declinação, que significa o livro. Só que não significa o livro fazendo uma ação. Significa que o livro está sofrendo uma ação. Bom, acabou minha água. Além disso, tem discípulo. Bom, discípulo é fácil, termina em o, né? Então só pode ser de segunda declinação. Então eu já vou pesquisar direto discípulos. Por quê? Porque no dicionário só aparece o nominativo, né? Então, apesar de lá estar assim, eu já pesquiso com o nominativo. Porque eu sei que segunda declinação, o o só tem a segunda. Então, ou um é um dativo ou um ablativo de segunda declinação. Dessa palavra aqui, discípulos. Certo? Acho que isso aí vocês conseguiram chegar, conseguem chegar, né? Segunda declinação. Além disso, é masculino, né? Que emoji. É masculino. E significa, se for dativo, significa para o aluno. Se for ablativo, significa com ou pelo, né? Pelo no sentido de através, né? Através do. Então, algo aconteceu com o aluno, ou pelo aluno, ou para o aluno, né? Manha. Termina em A, ou é de primeira, singular, ou é de segunda, plural, ou é de terceira, plural. E a gente pesquisa manha, não aparece nada, né, sozinha, mas aparece se eu tirar o A. Né? Todas as palavras grandes não podem ser essas, né?
Mas Manius, como adjetivo, pode, né? O epíteto de Pompeu e Alexandre, né? Não é disso que está falando o texto, né? Então, só sobra esse adjetivo aqui. Ele pode ser de segunda ou de primeira. Os adjetivos a gente vai ver na próxima aula. Mas sei que é um adjetivo, né? E aí pode ser manha, pode ser, se for da primeira, um nominativo ou um ablativo. Se for de segunda, pode ser um nominativo, um vocativo ou acusativo. Só que eu sei que o adjetivo ele sempre concorda com algum nome, com algum sujeito, né? Com alguma coisa que existe. Então, o manha tem que concordar com alguma outra coisa, né? Então, vamos deixar aqui em branco. Mas adjetivo, que significa, se for da primeira declinação, ele é nominativo, vocativo, ablativo. Vocativo a gente já descarta, né? Porque quase nunca aparece assim. Então, é ou um nominativo ou um ablativo. Ou então, ele pode ser também, tudo isso singular, né? Ou então, ele é um nominativo ou um acusativo plural. Se for esse adjetivo dessa primeira característica, nominativo ou ablativo singular, né? Magnos significa algo grande, elevado. Então, significa nominativo vai significar a grande, né? Ou o grande, né? A ou o grande. Vou diminuir isso para caber, porque isso é grande. A ou o grande. Se for ablativo, significa com. Estava errado. Se for ablativo, vai significar com ou pelo, né? Ou através. Ou com o ou com a grande. Aqui tem que inverter também. Isso aqui tá ficando meio confusinho, mas vamos focar nisso aqui, né? Nominativo, singular vai ser o ou a grande, né? Vamos deixar só no masculino, que aí confunde menos. O grande, com o grande ou o grande, né? Se for no singular. No plural, os grandes, tanto nominativo quanto acusativo, um no sentido que está fazendo ação, outro que está sofrendo. Como é um adjetivo, né? Eu tenho que achar outra palavra que está em alguma dessas classes, né? Bom, cura, a gente pesquisa por fim, cura. E aí vê que cura existe como cuidado, tratamento, né? É algo que está te inquietando e daí você olha para aquela coisa, né? Bom, então, curos não existe, então só pode ser essa daqui mesmo, cura, cuidado, feminino. Bom, se cura é feminino, né? Aqui tá termina com A, então cura ou é. Cura é da primeira declinação, né? Porque é feminina e tá cura, cure. Então, ou é nominativo ou é ablativo. Singular, né? Feminino, que significa ou significa o cuidado, sendo nominativo, ou significa com cuidado, né? Através do cuidado, pelo cuidado, não faz muito sentido para cura, né? Então, com cuidado ou o cuidado. Vamos observar toda a frase agora e vamos montar, por fim, essa grande oração que eu coloquei aqui, todas elas, né? Todas as declinações. O que que eu tenho? Eu tenho alguém falando
ó quinto, né? Ou ó quintos, né? O nome, né? Alguma coisa lê, e aí eu tenho o filho, que está fazendo a ação, que eu já sei que ele é o nominativo, e esse aqui, amigo, é genitivo. Então, eu tenho o filho do amigo. E o verbo ler tem que estar em algum lugar, né? Então, mas eu sei que o nominativo aqui é o filho do amigo, só está complementando esse filho, né? Então, se o filho é o nominativo, é ele que está fazendo a ação sobre alguma coisa. A ação, no caso, é ler, né? Ler. Terceira pessoa, ele lê, né? O filho do amigo lê. Faz sentido isso aqui ser nominativo? Porque aqui pode ser nominativo, isso aqui também pode ser, né? Bom, por que que eu sei que é filho que é nominativo, que é o que está fazendo a ação de ler, e não o cura nem o manha? O manha, ele só está acompanhando alguma coisa, porque ele é adjetivo, então não é ele que está fazendo a ação. Como que eu sei que não é o cuidado que é o nome? Bom, por intuição, o cuidado pode ler, poeticamente talvez, mas não faz sentido que o cuidado leia algo. Então, quem lê é o filho do amigo mesmo. É ele que está lendo, né? Então, eu tiro essa opção disso aqui ser um nominativo. Com certeza, não é um nominativo. Então, sobra o ablativo. Se eu chego à conclusão de que isso aqui não é nominativo, então o manha faz sentido que ela esteja concordando no ablativo singular, né? Então, concorde com cuidado. Não é só com cuidado, mas é com grande cuidado. E aí eu tiro todo esse plural, né? Porque aqui está em singular, então ali não pode estar em plural. Então, eu tiro todo o significado né, que poderia ter. E sobra o quê? Que mãe é um adjetivo, que está no ablativo singular, que significa com ou grande, e cura com cuidado. Então, com grande cuidado, né? Filho do amigo lê. Lê o quê? Lê o acusativo, né? Questão do acusativo. Lê o livro. Se eu leio o livro para alguém, né? Pode ser, não é necessário que eu leia o livro para alguém, né? Posso ler para mim mesmo, mas a frase tem um discípulo, né? Aqui poderia estar dizendo tanto que está lendo o livro com o aluno, quanto para o aluno. Faz mais sentido que se leia o livro para o aluno, né? Do que com o aluno. Então, por intuição, a gente coloca para o aluno. E, por fim, com mãe é cura, com grande cuidado. Pronto. E vejam que interessante. Esse ó quintos é um vocativo. Esse, o filho, é o sujeito. Tudo isso é sujeito, né? O filho do amigo. Tudo isso é sujeito. Aqui está o verbo. Vou colocar tudo isso no 12 aqui. Isso aqui é o objeto. Isso aqui, esse para o aluno, é um objeto indireto, porque eu estou lendo algo para alguém. E tudo isso, com grande cuidado, é um adjunto adverbial, né? De quê? De modo. É o modo como está lendo o livro. Não está só lendo o livro, mas lê o livro com grande cuidado. Então, um modo.
Além disso, eu ainda poderia separar isso aqui, né? Filho do amigo, tem o sujeito, que é o filho do amigo, mas tem o do amigo, que é o quê? Esse do amigo significa o adjunto adnominal restritivo, porque está restringindo quem é que lê, né? O, o filho do amigo que lê. Então, vamos colocar isso aqui de verde. O verde já tem. Né? Tudo isso é o sujeito. Oi. Mas poderia ser também, tipo, dar a entender, ou no caso, eu não sei se também. Ó, Quintus, o filho do amigo, lê o livro para o grande aluno com cuidado. Né? O Magni cai sobre o aluno, aí teria que trocar a ordem das palavras. Sim, boa pergunta. Por que que não poderia ser? Porque se é para o aluno, para o grande aluno, o adjetivo ele tem que estar sempre no mesmo caso, no mesmo número, né? E então, se está no singular, tem que estar no singular, se está no plural, tem que estar no plural. Além disso, o mesmo tem que seguir o mesmo caso, né? É que eu tinha descartado isso aqui, né? O ablativo masculino. Tem que seguir o mesmo caso. Então, se manha dissesse respeito a discípulo, então discípulo está no dativo, em segunda declinação, o manha deveria estar no dativo também. Então, não ficaria manha, mas ficaria manhe, né? Melhor, porque segue também o gênero, né? Então, discípulo é masculino, discípulos, masculino. Então, o manhos, o adjetivo manhos, teria que estar no masculino também. No masculino, ele é declinado conforme a segunda pessoa, né? Então, se manha dissesse respeito a discípulo, teria que estar no dativo, na segunda declinação, na segunda pessoa. Ou seja, teria que estar manho. E aí sim, seria para o grande discípulo, para o grande aluno. Ou então com o grande aluno, né? Que aí faria sentido ser ablativo, porque se tivesse manho, porque aí o manho poderia estar no ablativo também, né? Deu para entender ou não? Mais ou menos, eu tenho que dar uma olhada geral. É até bom que eu perguntei que agora fica salvo. Aí depois, quando eu vou revisando tudo, né? Aí vai ficar mais Sim. claro para mim. Veja, Mas obrigado, viu? a questão toda é a seguinte: se o adjetivo ele sempre segue. É que eu ainda não expliquei adjetivo para vocês, né? Então eu estou falando por cima, não supondo que vocês sabem, mas supondo que não sabem. Então estou dizendo já coisas que vocês deveriam chegar ao raciocínio caso soubessem o que é adjetivo, né? O adjetivo ele segue o nome ao qual ele se refere em gênero, número e caso. Então, o gênero do manha poderia estar no masculino ou no feminino. Beleza. Nesse sentido, poderia estar junto com o discípulo. O gênero está certo. O número, manha pode ser tanto plural quanto singular, né? Então, discípulo está no singular, então poderia ser, sim, ligado a discípulo. Só que discípulo está no dativo, né? Bom, se discípulo está no dativo, o manha deveria estar no dativo também, para ter ligação com o discípulo. Mas o manha não está no dativo, né? Ele poderia estar no ablativo singular. E aí, se ele tivesse no ablativo singular, ele seria de primeira declinação. Sendo primeira declinação, ele é feminino. Então, no português a gente usa grande tanto para feminino quanto para masculino. Mas no latim, não. Algo que é grande feminino, é assim que eu digo no ablativo. Agora, se eu estivesse dizendo algo grande masculino, eu falo manho. Entendeu? Então, para a mãe estar ligada a discípulo, ela teria que estar ou no dativo e ser manho,
né? Ou no ablativo e ser manho. Manha não tem como ter ligação com discípulo. Quando a gente for ver o adjetivo, a gente vai ver isso melhor, tá? Esse aqui é mais para entender a função de cada caso. Bom, enfim. Então, a gente chega a essas conclusões. Aqui tem um vocativo, está chamando o Quintus. Aqui tem um sujeito, o filho do amigo. Esse do amigo também é um adjunto adnominal restritivo, porque restringe o filho, né? É isso que faz o genitivo, ele restringe o filho do amigo. Ele restringe o filho do amigo, ele restringe o filho, no caso, né? Não estou falando de qualquer filho, mas estou falando do filho do amigo. Então, estou restringindo totalmente esse filho. Existe 1 milhão, né, 8 bilhões de filhos no mundo. Todo mundo que existe é filho de alguém. Então, 8 bilhões de filhos. Quando eu digo filho do amigo, bom, nem todos desses 8 bilhões de filhos do mundo são filhos do amigo. Então, eu já restringi um pouco. Por isso que ele chama restritivo, né? Ler é o verbo, o livro é o objeto ao qual se refere esse verbo, essa ação de ler. Para o aluno é o objeto indireto, né? Está sofrendo a ação de ler, mas não diretamente, de forma indireta. Com grande cuidado, é um modo como se está lendo, né? Pronto. Esses são os 6 elementos que constituem qualquer oração latina, né? E é isso que a gente viu até agora. Além disso, a gente mexeu um pouco na tabela, e aí, enquanto a gente faz os exercícios, eu vou mexer na tabela e no dicionário. Do que eu falei aqui, ficou alguma dúvida? Ô, professor, Pode falar. é o seguinte, sobre a questão do adjetivo aí que o senhor falou, é uma das dificuldades que eu tenho. Então, ele, no caso, ele só vai dizer quem ele está adjetivando, né? Sim, Se ele tiver no mesmo caso do substantivo, é, se não, aí é assim que eu identifico a quem ele está se referindo. isso. A próxima aula vai ser só sobre adjetivo, mas é assim mesmo que a gente identifica o caso do adjetivo. Olhando para o caso, né? O caso não, olhando para quem ele se refere, né? O caso dele, o número dele e o gênero. Se o nominativo, se você tem 2 nominativos e os dois estão no mesmo gênero e os dois estão no mesmo caso e os dois estão no mesmo número, como que eu sei qual que é o adjetivo de qual, né? Pelo contexto. Mas geralmente não se sabe pelo contexto, né? Pelo contexto eu digo assim, né? Tipo, pode ter lá mamão e depois tem cascata e depois tem amarelo, né? Sei lá, isso aí foi cascata não. Mamão e depois tem jogador e amarelo. E aí você fala, nossa, os dois são masculinos, né? Poderia ser qualquer um dos dois, mas faz mais sentido que o mamão seja amarelo do que o jogador seja amarelo. Então, pelo contexto, você consegue discernir, né? No latim, a gente faz isso também, mas só em último caso. Primeiro, eu vou olhar quais palavras estão no mesmo caso que aquele adjetivo. Aqui no caso, poderia ser o cura, mas não poderia ser o discípulo. Por quê? Porque eu descobri que isso aqui está no ablativo singular, né? Na verdade, poderia ser discípulo, porque o ablativo singular, né? O discípulo está no ablativo singular, amanhã também. Só que eu descobri que não é aqui, por quê? Porque apesar do caso ser o mesmo, o discípulo é gênero masculino, e manha, se fosse no masculino, teria que estar manho, né? Então, ele sempre vai seguir o caso a palavra ao qual se refere, e além do caso, ele também segue o gênero e o número. Então, bateu o gênero, bateu o número, mas não bateu o caso, aquele adjetivo não diz respeito àquela palavra. Vou procurar outra palavra a qual ela deve dizer respeito, tá bom? É assim que a gente vai descobrindo. Mas a próxima aula vai ser só sobre adjetivo. E aí eu vou esclarecer essas dúvidas. Pronto? Entenderam, então? Mais ou menos assim, deu mais ou menos para ver como que a gente deve continuar fazendo, né, os exercícios, né? Mesmo que tenha surgido mais dificuldades. Alguém tem alguma outra pergunta ou não?
Não é isso. Agora você explicando fez mais sentido. Pronto. Então, o exercício que a gente vai ter essa semana, eu ainda não subi lá, mas é esse aqui. Você vai apontar o caso de cada uma das palavras e depois fazer a tradução, né? E eu fiz de uma forma bem intuitiva, então, né, isso aqui não é tão recomendado fazer assim, porque vocês não aprendem tanto que é a coisa, mas aprendem mais a ordem, né? Mas é para ficar mais fácil, né? A hora que vocês chegarem no quinto exercício, vocês vão fazer ele bem mais rápido, eu espero. De qualquer forma, o exercício é esse, apontar o caso de cada uma das palavras e depois vocês vão fazer a tradução delas. Já vai estar lá nas aulas e aí vocês façam e aí eu já coloco a correção também. Certo? Certo, professor. Bom, Certo, senhores, professor. o que eu queria para vocês hoje, então, é isso. Nós vamos rezar e aí eu gostaria de sugerir a vocês que vocês, nesse final de semana, né? Sugerir e pedir, na verdade, né? Para vocês rezarem, principalmente pela nossa arquidiocese de Cuiabá, e por esse tempo que a gente vive na igreja, né, em todo o mundo, e para que tudo seja feito conforme a vontade de Deus, né? Eu sei que os senhores são católicos, então coloquem nas orações de vocês, pela nossa arquidiocese, por toda a igreja, especialmente esse final de semana, né? Amanhã é dia da Santíssima Trindade, então é um dia da gente pedir. O que Deus deseja para a gente, essa coisa da contemplação que eu falei, a própria Santíssima Trindade faz isso. E Ele quer que a gente faça isso também. Então, a vida que Deus promete para a gente não é pouca coisa, é a vida na Trindade. Então, vocês coloquem nas orações de vocês, pela nossa igreja, em particular pela igreja de Cuiabá, mas pela igreja de vocês também, né? Eu sei que tem outros que são de outros lugares. E, e rezemos para a Santíssima Trindade olhar por nós, né? Nesse dia tão especial. Bom, vamos rezar então a oração nossa que o próprio Jesus nos ensinou. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Muito bem, senhores. Sempre uma alegria estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, fica Fique com com Deus, Deus. professor. Não, Obrigado. obrigado.